Bom dia. Bom dia! Estamos no dia 4 de maio de 2020. Segunda-feira, e estamos mais um dia orando com os salmos, um tempo de refrigério, esse tempo de refúgio nesse momento aí de aflição, né? Estamos passando pela quarentena e queridos aí já conosco, o Roberto Brown, a Iris, a Neide lá de Florianópolis e Carianos, sejam bem-vindos. O Luiz Machado, Luiz. Boa recuperação para você, um bom dia para a Ironi também, né? Deus abençoe vocês. Roberta, que bom ter você aqui com a gente, um dia abençoado para você também. Eliane e Almir. Valmir, desculpa, Valmir. Estou acordando ainda, gente, tá? Mônica, Mônica, bom dia. A mãe dela. Hoje vai fazer o cateterismo da sua mãe, né? Vamos estar orando por ela assim, tá? Mãe da Mônica. Tem duas Sim. Mônica, né? Então tu é a Kistner. Kistner, Áurea, oi Áurea, bom dia. Noemi, bom dia Noemi, bom dia Vili. Que bom esses queridos conosco. E hoje nós vamos conversar sobre o Salmo 71, mas vamos dividir ele em duas partes, porque ele é um salmo grande, mas não é só por causa disso, porque ele também é muito importante, é um salmo que nos remete a algumas verdades que a gente precisa aprender para orar, né, com os salmos. E esse salmo foi pedido pela Ângela, nossa querida baiana, né? E ela mandou para mim um texto do por que esse salmo é tão importante para ela, né? Então eu queria começar lendo, né, o que ela escreveu a respeito desse salmo. Ela diz assim: a Roberta está pedindo oração pelo João, o pai da... Sofreu um acidente de moto e está na UTI. Vamos orar, sim. Sim, vamos orar. O João, o pai da Isadora, né? Da Roberta. Acidente, isso. Rude e a Silene, oi. A Ritinha entrou também. O Rude, só dar um retorno como é que está a Cecília, que a Silene pediu oração no domingo retrasado, eu acho, sobre uma doença que ela tem autoimune, que ela estava entubada. Como ela está? É só dar um retornozinho aqui para a gente estar orando por isso, tá? Nós vamos também orar pelo pai do Luciano, agradecendo a Deus porque a recuperação, né, tá indo bem do pai dele. Leila. Bom dia, Leila. Vamos orar pelo Jefferson Mendes, que é uma família de venezuelanos. Eu acredito que eles são parentes do Miguel, que é primo da Cláudia, né? Então são parentes entre si. Chegou no dia 15 de março, a família toda, mas aí foi bem no meio da pandemia, não podem procurar emprego e tal. Continuar orando pelo Douglas, recuperação total da saúde dele, né? Orando pelos nossos empresários, pelo retorno dos negócios. E aqui também a mãe da Mônica agora também, esse pedido de oração. Você tem algum pedido aí? E também o João, o pai da Isadora, lá de Florianópolis, sofreu um acidente de moto, está na UTI. Oi, Lani. Oi, Lani, tudo bem? Ontem nós tivemos o nosso culto gravado, né, exatamente por causa das nossas dificuldades, dos nossos equipamentos são muito precários e estava dando muita complicação na hora de transmitir a live do culto. A gente preferiu gravar. Então, por isso que a gente está retomando aqui algumas orações que foram pedidas, tá bom? Então, se tiver algum pedido de oração, pode colocar aí. Então, eu vou ler aqui o que a Ângela escreveu do Salmo 71, tá? Por que é importante para ela? Ela diz assim: o Salmo 71 é e foi muito importante para mim. Há 30 anos, mais ou menos, na estrada de Porto Seguro, à noite, meu marido foi assaltado por 3 marginais armados e violentos. Isso à noite. Levaram o carro com os seus pertences. Ele teve que andar pela estrada até conseguir socorro. No outro dia, chegou em casa em estado de choque e eu abri a Bíblia e li o Salmo 71. Por 2 vezes e oramos. Arrumei o almoço e disse: vamos agradecer a Deus pela vida e por acharmos o carro zero.
na época sem seguro. Eles acharam o carro, né, sem seguro e retomaram o carro novamente, né? E ainda, orando, o telefone tocou. Um caçador de passarinhos viu algo estranho numa casa de farinha, se aproximou no matagal e achou a carteira dele com documentos. E foi à delegacia no vilarejo e alguém ligou informando. Fomos buscar o carro, sempre leio, pois Deus é a nossa única esperança. Né? No momento difícil, ela estava, né, com essa grande luta, né, do marido ter sido assaltado, o risco de vida, e ela abre a Bíblia, o Salmo 71 está ali, e ela ora e Deus responde a oração. Né? Então faz parte da história dela. Então hoje nós vamos pensar nesses primeiros 12 versículos desse Salmo, né? O que ele nos ensina. Vamos lá, Salmo 71, de 1 a 12, né? E os outros que estão pedindo salmos, né? É que eu falei para o Jacques, pô, mas como é que você está fazendo? Ele falou, tem uma fila, né? De salmos, né? Que quem pediu antes, eu anoto. Ele anota, daí ele vai falando. Vamos lá, Salmo 71. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu possa sempre ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda minha boca, que o tempo todo proclama teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Amém. O Rudberto está dando retorno aqui a respeito da Cecília, que tem apresentado melhoras. Graças a Deus, vamos orar aqui por ela, por melhoras totais, né? Bom, esse salmo nos remete à ideia de onde está a nossa convicção, né, da nossa fé. E como é que está a constância da nossa fé. E isso é muito importante na nossa vida, porque em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos crer que Deus é quem Ele é. Eu tenho falado aqui nos Salmos todo o tempo que o segredo de uma vida relacional com Deus é que você o conheça. E por isso a gente tem percebido que a pandemia, né, a quarentena, ela nos revela muito de quem nós somos e qual estado que nós estamos. O tamanho da nossa fé, como a gente reage diante das situações adversas que aparecem. Se nós não estamos enraizados em Jesus, enraizados em Cristo, enraizados na nossa fé em Deus, a pandemia é como um vento que nos destroça e nos leva para onde ela quiser. Arranca a gente porque as nossas raízes não são profundas. Mas a pandemia ela tem um tempo, mas às vezes tem turbulências nas nossas vidas que vão durando anos. E se a gente também não tiver uma constância da nossa fé, nós também seremos levados. Então, esse salmo nos revela isso. Como é que está a nossa convicção de fé e como é que está a nossa constância de fé? Olha só que coisa interessante. O versículo 1 até o versículo 4
vai nos revelar uma coisa importante a respeito dessa questão da convicção. Primeiro, o salmista vai ressaltar que o Deus que ele crê é o Deus que é a minha rocha e a minha fortaleza. Ou seja, eu estou embasado na rocha e eu estou seguro numa fortaleza. São duas expressões muito fortes nos Salmos que mostram essa ideia de que se você está firmado numa rocha, a ideia é de que você foi fundamentado numa rocha. Lembra da história do Novo Testamento, da casa que foi construída na rocha e da casa que foi construída na areia? Esse é o princípio de dizer que é a minha rocha. Ou seja, nós fazemos a nossa casa na rocha. Por isso a ideia da pedra angular ou da pedra de esquina, que é a pedra onde está fundamentada a casa, né? E a estrutura toda está ali fundamentada. Segundo essa ideia de fortaleza, sempre tem a ideia de proteção, de um lugar onde está seguro, estamos seguros. Geralmente as fortalezas eram colocadas nos altos lugares. Então, a primeira coisa que a gente aprende na nossa oração, como é que está a sua convicção? Você crê que Deus é a sua rocha e fortaleza? Se eu tenho essa convicção que Deus é a minha rocha e a minha fortaleza, eu vou ter a liberdade e também a convicção de lhe pedir, de ir até Ele, de não procurar outros atalhos, não procurar outras pessoas, não procurar outras coisas, não me render a outros pensamentos. Primeiro pensamento é me render a esse Deus Todo-Poderoso. E é a Ele que eu vou, porque Ele é a minha rocha e a minha fortaleza. E aí eu tenho a liberdade de pedir. Ontem eu falei sobre a questão dos nossos pedidos. A nossa fé, a convicção da nossa fé vai dar embasamento para a gente ter liberdade de pedir. E pedir como está pedindo ao Pai. E o texto mostra, olha, várias palavras que ele vai usar, tanto no versículo 1 ao 4, quanto do 9 até o 12, de quem tem uma liberdade, porque tem intimidade e sabe a quem está pedindo. Ele vai dizer, em ti busquei refúgio. Por quê? Porque o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Nunca permitas que eu seja humilhado, por favor. Resgate-me, livra-me, inclina o teu ouvido, salva-me. Sejas a minha rocha, dá ordem para que as pessoas me libertem. Livra-me, ó meu Deus, dos inimigos, das garras dele. Versículo 9, não me rejeites, não me abandones, apressa-te em ajudar-me. Quem faz essas orações não é que está só desesperado no sentido de não saber o que fazer, mas é também aquele que sabe a quem está orando e que com muita liberdade faz essa oração. Então, a minha convicção na fé vai me dar liberdade no pedir. A minha convicção na fé vai me dar essa certeza, essa convicção também no pedir. Eu sei a quem estou pedindo e creio que Ele vai me responder, porque Ele é meu Deus. Isso é muito importante na nossa oração. Se você não tem convicção da sua fé, você não tem profundidade na sua fé, você não tem tamanho da sua fé, a sua fé ela não resiste uma crise e ela já desmorona, você não vai ter essa certeza de pedir e saber que o Senhor está te ouvindo. Então a convicção, o que a pandemia nos mostra, o que a quarentena nos mostra? Primeiro, ela nos mostra o tamanho da nossa fé. Se a gente se esmorece, se a gente coloca o nosso coração e começa, não que você não levante um dia com sentimentos, não é isso, queridos. É que no andar dessa pandemia, se você não experimentou nenhuma vez uma convicção de que Deus está contigo, é porque a sua fé precisa ser estruturada em Cristo. Ela precisa ser fundamentada em Cristo. E veja, talvez a nossa fé até agora foi fundamentada no que a gente tinha, o que a gente tem. E se perdermos o que temos, então a nossa fé acabou? Então a nossa fé não é em Deus, a nossa fé é nas coisas. Se a nossa fé é em homens que vão nos ajudar a sair da crise como governantes, então a nossa fé vai ser abalada. Por que ela vai ser abalada? Porque os homens estão
se degladiando aí fora. Os governantes não se entendem, o poder é a voz que clama mais aí, todo mundo querendo o seu quinhão na história, todo mundo querendo tirar um proveito dessa situação. Governantes gente que está roubando dinheiro público no meio da pandemia. Que esperança, que fé que a gente vai ter nessa liderança? Não estou pregando aqui que nós não devemos orar para que Deus faça isso. Nós temos orado pelos nossos governantes, orado pelas pessoas que estão à frente. Mas eu não ponho a minha confiança de que eles é que vão resolver o problema. Deus vai usá-los ou não para poder resolver essa situação. A minha fé está firmada no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Esse é um hino do cantor cristão que nós cantávamos há muito tempo atrás. Quem cantava esse hino aí, dá só um ok, só para a gente saber que você cantava. Ou um joinha, né? Pra você saber que eu não estou tão velho. Eu estou velho, mas não estou sozinho, digamos assim. Então, essa é a primeira parte da nossa oração. A convicção da nossa fé, de quem é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Segundo, do versículo 5 até o 8, ele vai falar da constância da fé do salmista, que aqui provavelmente não seja Davi, seja outro salmista. Ele vai dizer, a Ana Balcom, o João Prestes, Tá vendo? Gente nova também. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Bom, aí no versículo 5 até o 8, ele vai dizer da constância, né? A constância da fé dele. Pois tu és a minha esperança, então em ti está a minha confiança. E aí ele vai dizer, desde a juventude, desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. E olha só, então ele está dizendo aqui uma coisa muito interessante. Quando é que a fé dele existiu? Desde quando ele tem fé e coloca a sua fé no Senhor? Desde a juventude, desde o ventre materno, desde as entranhas da minha mãe. E no versículo 9 ele vai dizer da velhice dele. Então esse salmista provavelmente estava fazendo um salmo na sua velhice. E ele estava fazendo uma retrospectiva da sua vida e vai dizer, olha, Senhor, em todos esses anos eu mantive a minha fé constante no Senhor. Veja, convicção, eu sei que Deus isso é muito importante, mas a constância da nossa fé também é indispensável. Tem gente que no primeiro dia da pandemia estava desesperado, na segunda semana já estava mais calmo, mas aí, não, isso tudo vai mudar. E de repente não mudou. E de repente continuou. E de repente as coisas começaram a acontecer ruins. E aí a fé que talvez estava muito convicta no momento, mas ela não estava constante, ela veio a minguar. Então, muito importante a gente perceber que o salmista está dizendo assim, não, a minha fé é firmada no Senhor, é profunda no Senhor, mas ela resiste também ao tempo. Porque às vezes a nossa fé é intensa. Sabe aquele dia que a gente amanhece cheio de fé? O Senhor fará a obra para a minha vida, eu vou vencer os inimigos, e a gente canta as musiquinhas antigas também, persegui os meus inimigos e os atravessei, os consumi, né? Cantávamos isso também, né? O pessoal deve saber aí, né? Mas aí de repente no outro dia a gente já esmorece. Não, a fé que faz com que as nossas orações sejam atendidas é uma fé constante, que a gente ora não porque a gente vai falar que Deus vai fazer alguma coisa, mas a gente ora sabendo quem Ele é e que Ele cuida de nós. E essa é a fé constante. Eu sei que o Senhor me sustenta desde a minha do ventre da minha mãe. Eu sei que o Senhor cuida de mim, a minha confiança está no Senhor. Desde as entranhas da minha mãe, em todo momento da minha história, eu continuo crendo no Senhor, né? As coisas estão boas? Eu creio. As coisas estão difíceis? Eu continuo crendo. As coisas estão boas? Eu louvo. As coisas não estão boas? Eu clamo. Todos os momentos eu coloco a minha fé no Senhor. Ontem no nosso culto nós cantamos
duas músicas, começando e terminando o culto, que diz que Deus seria sempre Deus. A primeira quando estou bem, quando estou mal, né? Se tudo está bem, Deus continua sendo Deus. E às vezes no momento de dor e aflição é que Ele está me ensinando que realmente Ele é Deus. E no final nós cantamos: Tu somente és Deus, nos momentos bons e nos momentos maus. Essa constância da nossa fé. Então a pandemia, o coronavírus, a quarentena, ela é para nós um teste de fé. Você já perdeu a sua fé? Talvez aqui você nem teve. Você já está com a sua fé esmorecida? É hora de você renovar a sua fé no Senhor. E como é que a gente renova a nossa fé? Exatamente na oração. É ali que a gente sai do natural e entra no sobrenatural. É ali que a gente encontra a dimensão do poder de Deus que renova a nossa fé. É como se fosse diante da fonte de Deus e Ele renovasse a nossa esperança. Então o que nós aprendemos aqui para a gente orar? Convicção. Qual é a convicção da minha fé? Qual é a firmeza? Qual é a crença? Qual é a profundidade? Qual é o tamanho da minha fé? Segundo, qual é a constância da minha fé? A perseverança, a persistência, a extensão. Qual é o tamanho, o tempo da minha fé? O tempo que dura a minha fé? O salmista vai dizer que desde a infância, desde o ventre, ele continua crendo. Ele já está na velhice, mas ele continua crendo no Senhor. E porque o Senhor é a sua rocha e a sua fortaleza. Eu lembrei agora daquele versículo, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. E talvez o salmista tinha contado os dias dele. Lembrou que talvez até no ventre da mãe, a mãe passou por dificuldades e ele foi contando os dias, aquilo que Deus deu para ele, né? Para que o nosso coração alcance sabedoria, que é uma coisa que fortalece a nossa fé, né? E eu lembrei disso. Isso. E isso é indispensável nas nossas orações. Não é que em algum momento, meus queridos, a gente não tenha esmorecido, levantado super triste. Isso é um momento, né? Mas isso não dura mais do que um momento, porque novamente você é fortalecido, renovado. O que eu estou dizendo da constância é assim: teve momentos, com certeza, que o salmista deve ter esmorecido, mas isso não durou mais do que um momento. A gente tem esse entendimento da nossa humanidade. Mas a constância de que logo meu coração foi renovado, foi fortalecido. Eu tenho isso. Em alguns momentos meu coração esmorece, a minha fé dá aquela desanimada, mas isso dura um instante. Pode até durar dias, mas ele não fica a minha vida toda. A nossa fé está firmada no Senhor porque Ele é a rocha e fortaleza. A Áurea está dizendo aqui que a prima dela, a mãe do Miguel, aquele menino que a gente orou de 10 anos, que morreu com meningite, né? A mãe perdeu essa criança com tamanha vida, né? Agradeceu as orações, né? Ela assistiu um dos domingos pelo Face, o culto da nossa igreja, e se sentiu muito fortalecida ao ouvir nossas orações por ela e pela família. Ficou muito emocionada, se sentiu acolhida com as nossas orações, agradeceu muito. Amém. Né? Com certeza ela estava aí numa luta de fé, né? Uhum. E o salmista também, né? Buscou refúgio aonde? No Senhor. Deus, salva-me. Essa situação difícil de entender, né? Essa perda difícil de entender, mas eu confio, a minha fé está depositada na rocha que me salva, que salvou, que cuidou e vai continuar cuidando da família, né? E com certeza cuidou do Miguel e agora ele está descansando. Mas é complicado, né? Qual é o nome dela, Áurea? Só nos dê aqui para a gente orar especificamente pelo nome dela, tá bom? Então, queridos, vamos exercer a nossa fé com esse ensinamento do Salmo 71. Convicção e constância. Eu sei que parece que uma não existe sem a outra, é verdade. Não existe uma sem a outra. Mas parece que às vezes a gente está convicto da nossa fé. E depois a gente já esmorece. O tempo é que vai dizer da nossa constância, né?
continuem crendo no Senhor. A Renata, o nome dela, tá? Vamos estar orando aqui então por ela, tá? Muito bem, vamos orar, queridos. Vamos orar por constância e convicção da nossa fé. Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez a gente está junto aqui. Como é bom a gente estar junto, poder sentir que estamos interagindo, poder sentir que estamos fazendo a nossa parte, estamos nos guardando, Senhor, também guardando próximos com os nossos cuidados. Ó Jesus, obrigado, porque o Senhor nos deu condição já dos homens terem inteligência para saber como lidar com os vírus e as crises, Pai. Ó Senhor, hoje a gente aprendeu como a gente é inconstante, como a gente tem altos e baixos. Eu sou a primeira a dizer que eu tenho, Pai, e sou muito inconstante. Senhor, tem misericórdia de mim, assim como eu clamo por misericórdia de todos esses queridos que estão dizendo, também sou eu, Jesus. Tem alguns que são mais firmes, Pai, mas alguns são inconstantes como eu. Então, Deus, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos da Tua boa mão. E obrigado porque o Senhor é a rocha onde a gente pode firmar o pé. Obrigado porque o Senhor é a fortaleza que nos guarda, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o escudo contra as armadilhas que tem no caminho, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio no meio da tormenta. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Consolador, e porque o Senhor é o Deus conselheiro, Deus forte, o nosso Pai, Senhor, eterno, e que o Senhor tem separado esse tempo realmente para a gente aprender e crescer junto. Eu te louvo por isso. Pai, nessa manhã nós continuamos clamando por nossa nação, Senhor. O Senhor sabe o quanto a nossa nação é uma nação tão inconstante, Deus. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos governantes, dá justiça, Senhor, justiça social, justiça dos homens, Senhor. Não permita que os homens ajam com violência, ajam com insanidade, Senhor. Nós clamamos que o nosso país continue sendo um país livre, um país onde a gente pode ver a Tua boa mão, que não idolatremos homens, Senhor. Qualquer homem é homem, e o Senhor é o Deus que nos governa. Amém. Deus, que essa fé, que essa constância de que há um Deus poderoso que pode nos ajudar, esteja bem firme no nosso coração, assim como a Ângela que sugeriu esse salmo e que foi tão importante num momento de medo, Senhor, que a gente também possa saber que é o Senhor que vai nos livrar de todo mal, de toda injustiça, Senhor. Mas nos dá os olhos atentos, nos dá os braços prontos para ajudar, as mãos estendidas para trabalhar, Senhor, por aqueles que não podem. E eu clamo que nada falte na mesa desses queridos, Senhor. Em especial, eu quero pedir pelos desempregados. A gente tem aqui o nome do primo da Cláudia, Senhor, que eu não lembro, mas, Senhor, nós pedimos emprego para ele, também para outros queridos, que eu sei que alguns agora estão lembrando de nomes que nós queremos entregar no Teu altar, porque essa pessoa está precisando de emprego. Abre uma porta, Senhor, dá uma oportunidade. Oro pelos empresários queridos que estão enfrentando tanta crise, Senhor, convicção de fé para eles, que o Senhor tem algo bom, Senhor, e que o Senhor está sustentando, cuidando da família, talvez com tanta coisa difícil acontecendo, mas o Senhor está guardando. Livra os empresários e dá direção nesse momento, Senhor. Assim como eu peço pelos queridos enfermos, ó Jesus, tem misericórdia de cada um deles e age com o Teu poder. Muito obrigado por mais um dia que podemos estar juntos. Lembro também dos queridos que perderam alguém, que o Senhor esteja consolando realmente, Pai.
tantos aqui que a gente já citou, mas Deus, estamos vivos e queremos pedir a tua guarda e a tua bênção para nós nesse dia, sobre nós e todos os nossos queridos, que o Senhor nos cerque com a tua boa mão. Muito obrigado pelo teu grande poder e amor por nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós também colocamos diante do teu altar, agradecendo a Deus pela recuperação da Cecília, Senhor, que está apresentando melhoras. Obrigado porque o pai do Luciano também está se restaurando, ó Deus, a sua saúde já está em casa. Eu quero te pedir pelo Jefferson Mendes, essa família que a Cris citou, ó Deus, que estão desempregados, chegaram aqui no meio da pandemia, Senhor. Eu quero colocar a vida do Douglas no teu altar, recupera a saúde dele completamente, Deus. Eu também quero clamar, Senhor, pela mãe da Mônica, que vai fazer o cateterismo hoje. Manifesta o teu poder sobre a vida dela, tem misericórdia, Senhor. Cuida, Deus, em nome de Jesus, dos detalhes dessa intervenção, e que o Senhor, ó Deus, restaure, ó Deus, que não precise de mais nada, que o próprio cateterismo seja suficiente para desobstruir, ó Deus, essas artérias, e que ela, ó Pai, tenha tranquilidade, que o Senhor cuide dela nesse momento. Nós queremos colocar também o João, pai da Isadora, lá de Florianópolis, que sofreu um acidente de moto, está na UTI. Nós clamamos pela vida do João. Se ele te conhece, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, não só o visite, mas também, ó Deus, tire daquele lugar. Se ele não te conhece, ó Deus, que ele tenha ainda a oportunidade de ter esse encontro pessoal e marcante contigo. Senhor, em nome de Jesus, reverte esse quadro. Nós oramos agradecidos pela Renata, Senhor, pelo coração dela. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja tomando a mente, o coração, ó Deus, daquela família, de tal forma a consolá-los, confortá-los, ó Deus, neste momento tão difícil. Nós colocamos, ó Deus, estes nomes aqui, essas pessoas. Nós colocamos, ó Deus amado, a nossa nação, como a Cris citou também. Nós colocamos o nosso presidente, sua equipe de trabalho, seus ministros. Deus, nós colocamos para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que a conversa do executivo com o legislativo aconteça e que não haja, ó Deus amado, a volta a uma velha política, mas que o Senhor, ó Deus, dê àqueles homens e mulheres do Congresso Nacional, Deus, temor do Senhor. E que haja, ó Deus amado, um compromisso com o Brasil, mas também porque o compromisso é contigo. Deus, faz a tua obra no meio da nossa nação. Aviva, Senhor, a tua igreja para ela ser muito mais atuante. Não atuante, ó Deus, na política, mas atuante, ó Deus, em oração, como conselheira, ó Deus, do Estado, como alguém que aponta os erros e diz, assim diz o Senhor, como a voz profética que o Senhor queria que ela fosse em todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso governador, seus secretários, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja ungindo e usando a vida deles na condução, ó Deus, do nosso estado também. Oramos, ó Deus, por chuva pelo nosso estado, não só o nosso estado, o estado do Paraná, todo o nosso país que precisa de chuva, Senhor. Manifesta, ó Deus, dos teus céus, ó Deus, essa bênção, ó Deus, das águas caindo sobre nós, para que, ó Deus amado, nossos rios voltem à normalidade e assim não comprometa o abastecimento de água no meio dessa tão difícil situação, ó Deus, da pandemia. Nós também colocamos o nosso prefeito, nosso irmão em Cristo, que o Senhor esteja conduzindo a vida dele e do seu secretariado, para que a nossa cidade continue sendo conduzida nesse processo em calmaria. Pai, assim como não tivemos morte até agora, nos livra desse número, para que o Senhor, em nome de Jesus, não só seja glorificado, mas que nós possamos, daqui a um tempo, dizer que o Senhor cuidou de cada detalhe da nossa cidade. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado a nós. E, Pai, abençoa o teu povo, abençoa esses queridos que estão, ó Deus, nessa live, os que vão ouvir depois, que o Senhor manifeste o seu poder em cada momento. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Áurea. Não, a Ana está Maria. dizendo aqui, né? Pode ler, mano. Não, pode ler. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida. Concordamos com Pedro. Exatamente, né? Pedro tinha razão quando ele disse: para onde que a gente vai, né? Então, nossa fé está firmada nesse Senhor. Quero te fazer um convite. Hoje, às 19 horas, teremos uma live da área de missão da igreja, né? O nosso missionário Josias, o filho da Eliane, vai estar conduzindo uma entrevista, né? E com a nossa missionária Sibila, falando um pouco sobre o trabalho com crianças há mais de 20 anos, ali no Morro da Figueira, agora me apertou, aquele morro ali, né? Com o trabalho Ame Vida. Então vai ser um tempo muito, muito especial. Não perca hoje às 19 horas nesse mesmo local aí, tá? Tá bom? Deus abençoe, viu, queridos? E revela, Santo Espírito, tudo que está oculto. É isso mesmo, revela mesmo, Senhor, para que a nossa nação possa ser passada limpo, né? Deus abençoe, queridos. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia.